Antes de mais, queria agradecer ao Tiago Costa pelo livro, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas pediu desculpa pela sua ausência e que agradeço também que venham. Lábio Abril originalmente surgiu como uma curta-metragem que eu fiz com uma associação cultural em Lisboa chamada Rabbit Hole, que é uma associação cultural que trabalha principalmente em formatos de festa misturada com plataformas artísticas, com intervenções interdisciplinares, em que inclui performance, vídeos, filmes, debates, etc. E eu, a certa altura, envolvi-me com o coletivo, com uma das iniciativas, sendo uma das iniciativas que eu tinha em mente então, precisamente a realização desta curta. E através da equipa da Rabbit Hole fiz a curta, que está inclusive disponível online, por isso se quiserem espreitar, é só procurar o Lábio Abril no Google ou no Vimeo propriamente e encontram facilmente a ligação. E mais tarde concluí que o texto só por si, para mim, valia o suficiente para que se justificasse a sua publicação independentemente da curta. Senti que estes textos significavam demasiado para mim para me limitar àquela forma e quis materializá-los de outra forma. E por isso, quando conheci o Tiago, por acaso, sem ser por relações pseudo-literárias ou profissionais de qualquer ordem, e ele me perguntou se eu por acaso tinha algum material que estivesse disposto a publicar, mencionei-lhe este projeto e acabámos por publicá-lo finalmente este ano, em fevereiro. O que é que eu posso dizer sobre as raízes deste livro? Este livro surge como resposta a uma certa frustração da minha parte na minha relação com a história da esquerda portuguesa, em certa medida. Este livro surge em resposta a um certo silêncio que percorre o 25 de Abril e a história em geral do conceito ou do discurso revolucionário em Portugal. O que é significativo no discurso da revolução em Portugal é que nunca é um discurso da revolução sexual, nunca é um discurso da revolução de género, da identidade de género, da expressão de género. Na verdade, predominam sempre noções revolucionárias, socialistas, anarquistas, mas raramente a questão de género ou a questão da identidade sexual se tornam centrais aos discursos revolucionários. E principalmente no 25 de Abril eu queria responder ao que foi uma efervescência de discursos sociais de variadíssimas matizes, mas que raramente problematizavam a dimensão social do género e da sexualidade enquanto problemática para a emancipação e para os direitos. E em certa medida este livro surge como uma ficção que responde a esse silêncio histórico. Este livro surge como uma espécie de proposta lírica, fantasiosa, fantasmagórica em relação a uma coisa historicamente inexistente, que é qual seria a voz revolucionária de uma puta, qual seria a voz revolucionária de um soldado homossexual, qual seria a voz revolucionária de uma jovem miúda feminista. Ou seja, basicamente, em vez de procurar recuperar estas personagens através de um discurso realista, através de um discurso histórico, eu procurei fabricá-las e assumi-las como fantasmáticas precisamente pela sua ausência na história portuguesa, precisamente pela sua ausência nos discursos científicos, nos discursos jornalísticos, nos discursos académicos portugueses. O que é que eu posso dizer mais? O que é que eu posso dizer mais? Espera, eu nunca planei as apresentações, o que pode correr muito bem ou muito mal, não é? E sim, principalmente uma resposta ao período do 25 de Abril e do PREC, sendo que nós já temos nesse momento histórico outros exemplos de movimentação, e principalmente aqui tenho em mente a movimentação política LGBT. Já temos movimentos de movimentação LGBT significativa em outros contextos. Nós temos em 1969 os motins de Stonewall a inaugurar as formas contemporâneas de ativismo LGBT. Nós temos em 1960 aí já temos discursos italianos socialistas radicais sobre a homossexualidade. Nós em 1970 aí já temos a frente de ação revolucionária homossexual em França, ativa com, por exemplo, Guy Ockingham, presente enquanto teórico e escritor visível, inclusive no plano académico. E, no entanto, em Portugal estas questões mantêm-se largamente silentes ou inteiramente ausentes mesmo. E era isto que eu estava a tentar articular e que é uma coisa que eu tenho pensado recentemente e que se calhar não consigo, quanto à qual ainda não consigo ser muito sucinto e muito eloquente, mas vou tentar explicar-vos isto. Se uma resposta possível a um silêncio na história é a reinvenção da história dentro do seu próprio discurso, dentro da sua própria lógica, dentro da sua própria substância, outra é precisamente uma rejeição da história em direção ao espaço do fantasioso, ou do fantasmático, ou do ficcional, ou do lírico, como uma forma de rejeição radical
das suas estruturas políticas, das suas estruturas de poder, das suas formas de opressão. Em certo sentido, o que eu estou a dizer é que a possibilidade da poesia aqui é a possibilidade de um espaço utópico e de uma rejeição queer da história heterossexualizada, de uma revolução feminista, de uma negação feminista de uma história patriarcal, de um devir minoritário da relação com a história, principalmente. Eu não sei se isto foi claro o suficiente. Estou a tentar, estou um bocadinho nervoso, dormi mal, admito. Eu não tenho muito mais a apontar para já, por isso, se puder ser, eu vou tentar ler e vamos ver se corre um bocadinho menos, com menos pausas e soluços um dos poemas e depois, se vocês quiserem colocar questões, estão à vontade, está bem? São a puta. Eu sei lá de sólido soldado, de saldar a dívida e de dar os dedos ao outro. Sei lá dos atritos e ouros na rua e dos arroaceiros de lambeloa que fizeram a luta. Sei só que continuo sozinha, acendida em sentir-me fodida, de não ter só um cêntimo ou sandália para aquecer corpo e cabeceira. Sei só que isto tudo foi longe demais e eu não paro perto o suficiente dos animais tendentes a magoarem-me as mãos. A mim que nem me pausa o fogo, nem me preocupa o fogo, a mim que me ocupa só o prazer do falo em flores, a mim que fujo suja a noite adentro em trocos e rosas e rumores, só me resta o ultimato de todos os latins que ladram em mim, em todas as suas matizes e bons humores. Abasteço-me de açucenas e de um bastão de azias para bloquear azedumes e me concentrar no escorrer lento e azul do dia. Sei que só planto paciência e colho azedas, mas não peço atenção nem pena. Só mesmo memória, ou até poema. Umas simples rimas quanto às sortes de Salomé na minha saia. Uma qualquer quadra que complica a quadratura de Deus e do dado adquirido, que solidifica o meu vestido quando o macho se dá por vertido. E eu ora tento falar, ora espero quem me o faça. Ornamento as ares e espero no hangar pelo antigo soldado e poeta que me traga o texto gordo e pronto, na taça. Até então ponho-me de joelhos para vários afazeres, entre os quais vou juntando os prazeres de uma prece por uma religião irrisória, resistente à canseira da conversa das sereias e diversas serpentes prepotentes que potenciam a história de vergonhas e vertentes de humilhação da umidade que carrego no centro e lados. Pois eu não mordi maçã nenhuma, na boca levo romã e roca. Não sou Eva virgem ao ponto da azia, sou raposa na toca ou miúda Maria. Só aguardo o cântico que me verte a visível. Só aguardo o mito que feliz e mínimo um dia me veste e varia e me põe impossível. Dura e livre de lábios, lambo as arestas do arame do desmanche e tranco um cacho de cansaço sobre o plexo com um broche. Brando aços nos ossos para sobreviver ao toque e ao despacho. Abro as pernas e caem ao chão frascos e tachos de amores e acidentes e eu cerro retalhos detalhados de uma raiva quanto ao quanto me é rendido e rasgado. Afinal, nem soldado nem poeta me chega. Eu lanço os dados, mas traz-me a sorte a peta do quase poder, que hoje o meu ranger de dentes só se entende com frio e fome, nos gemidos nojento em que me digo sujeita e atenta. Atenta a mim que desapareço ria e rua abaixo. Atenta a mim que perco o amor inteiro de mim. Atenta a mim que desaguo sem água e sem língua limpa. Atenta a mim que me ausento sóbria e sensata. Atenta a mim que acordo onde acontecer. Atenta a mim que ovulo alívio e a evidência. Atenta a mim que viro virgem o foco à faca. Atenta a mim que conto escudos e escuto contos de tão duras as contas deles. Atenta a mim que colho e componho confissões e feridas nos tecidos de intrigas de miúdos mendigos. Atenta a mim que tomo traumas e travo-os no centro do meu próprio peito e abismo. Enfim, atenta às minhas histórias e não ao homem que as faz. Ele que me vê estúpida e me troca a venta e o riso. E ele que me rebenta o toque e andar e siso, e ele que vem sempre no riso, e ele que me arrepia tranças de rio e vento, e ele que me rasga raios de tecido no ventre, e ele que me arranca trechos de texto como chaval e cavalo, e ele que me escava e eleva à avaliação a cona e cerebelo, e ele que me molha e engola as unhas e cabelo, e ele que se larga e envolve na tática de um apelo por mistelas de tato até ao escurecer da pele, e eu não chego a tornar nunca mais do que uma parte dele. A um outro, eu seco o segredo e o rubor na secreção do degredo. Encaracolho-lhe as curvas das canções do engate conforme ele conta contente e sem remate como ama um bico anexo ao tóxico e como um baque de margem lhe acha os baixos no cenário convexo e exótico. Entre arlequim e alecrim, fraqueja feminino o menino e eu levo às partes pequenas em mim. Sou mimo do ritmo ultramarino que o ensinou a dizer que sim. E assim o corpo dele, lento e em lamento, cruza-se comigo no bosque de bloqueio antigos que brota escuro sob a estrada entre Angola e Angola.
Ele sussurra-me entre suspiros que eu sempre sou melhor que nada e eu lambo-lhe os lábios até que ele se lembre da estrada. Aguardo então os outros menores e igualmente meninos que sabem bem ceder poder às partículas de puta e sorte sentidas em todo o punho cerrado e sobriamente empurrado, cu e poder adentro, através de todo o acento, ou sotaque, ou calão, de 70 os ataques silentes de não-língua que nos desligam da própria pele num momento de revolução. E posso ter de esperar bastante por essa muda multidão, mas deixa que tudo hoje nos convida à consonância dos mais complicados truques de consciência e, sendo nós raparigas inteligentes, saberemos correr concretas e retas até ao cravo e de volta à ciência, guardando à flor e ao fato uma única madeixa. Largo demasiado fumo e firme no corte e cospe de um múltiplo golpe dado por pedra... Largo demasiado fumo e firme no corte e cospe de um múltiplo golpe dado por pedra polida anónima. Efeito dominó no dolitade, sei eu lá qual a prioridade, parte ou política, quando o acontecimento do corpo, cor de cobre, me concede pobre crítica à memória mínima de como musicar o horizonte inusitado do tempo ondulado de outro. Entre 68 e 74, quase que se cala a autoridade de um livro e quase que fala a autoridade do meu corpo livre, conforme leva a foice ao cruel do quadrado, e mesmo que um momento me revolte e revire, sem grande volta ouvida e sem nada do meu lado, eu sei ainda assim do circuito de um desejo cirandante e circense que parte à cisão entusiasmante. E sou eu que tenho a sensação desse efeito por correr fiel do texto à cantiga. E mais fácil ainda, de mulher a rapariga. Sim, próxima de ter par num paneleiro ou num pária ou no cheira mátria do bafo da 10ª Maria, desfaço-me de fado, febre e família e farejo a boa notícia que brota neste dia. Eis que este mês flautas fraquejam e viram flocos de sonar à síntese de ser o social melhor do que é. E o nome do meu pai é então Abril ou sei lá eu o quê. Só sei que o meu filho desfia e sorri, percepção da sincera sorte em si, e eu aposto que se rasga a torta proposta na direção do meu menino e mais. Lá vamos chegando a maio, moças e maiores que tudo, e com onças de opção bem gordas nos bolsos das saias e calças, conforme declina a criança o estado e história, histérica a utopia marca pontos. Vira cada vez mais leve o dia conforme cada uma ousa o que possa entre o sensato e o sensível. Sei, soa bem bom. Sei, soa possível. E eis que eu digo que até talvez e que sou quem... Desculpem. E eis que eu que digo até talvez e que sou quem talvez até diz, descubro que sou a última e única modesta e matreira farpa de perdiz. E em abril eu estou perto de ser faca e feliz. Por isso eu vou sussurrar por todas nós um silêncio feroz e vazio, um poder ligeiro e lágrima, sem piedade e sem pavio. E tu, entretanto, relembra a pétala do cravo, a puta que a pariu. Um bocadinho nervosinho, eu admito, desculpem. À primeira correu melhor, mas pronto. Se tiverem alguma questão quanto ao livro, estão à vontade. Parece que não és o único. Não és só tu que tem um bocado nervoso. Parece toda a gente. Já agora aproveito das várias personagens que tu... É batota. Uma pessoa que eu conheço fazer perguntas é batota. É uma dúvida genuína que eu tenho e que eu ainda não reli desde a primeira vez que o li. Então nem sequer vens preparada, nem sequer estudaste. O lançamento do livro. Só uma puta sendo a prostituta, já não me lembro de... Não sei quem sendo só homossexual, Pedro. a miúda cobre sendo a rapariga feminista e o puto piorro. Nunca percebi. Nunca percebi. Esta é a minha resposta, nunca percebi. É uma boa resposta. Eu também não percebi. Alguém pode me É dos vários poemas do livro, um deles é o puto Pierrot, e das várias personagens que o Daniel refere, das várias vezes que eu vou ouvindo falar sobre o livro. Ele refere a puta, o soldado homossexual e a jovem a jovem feminista, mas depois o primeiro poema a seguir começa com o puto Pierrot a seguir a abrir o ponto de interrogação, e então eu nunca sei quem eu também não vejo como sendo o puto Pierrot. É um profeta. Este tu, já percebi. Provavelmente. Não? Também não estudei.
Podem ir fumar. Isso foi um Eu bocado tenho a mal. obrigação de ficar aqui sentado indefinidamente, a noite inteira, talvez. Em relação ao livro, não tenho nada a perguntar, até porque nem conheço o livro, só conheço o livro que leste agora. Mas em relação à evolução que está a haver das pessoas, a forma como elas veem